Muito boa tarde a todos. Eu começo por agradecer o convite da Associação Portuguesa de Jovens Farmacêuticos para poder partilhar a minha visão, a minha perspectiva sobre aquilo que pode ser o contributo, a intervenção dos farmacêuticos no nosso sistema de saúde e, em concreto, no nosso Serviço Nacional de Saúde. Como sabem, o nosso Serviço Nacional de Saúde está debaixo de uma enorme pressão nos últimos anos. Por um lado, temos um aumento enorme da procura de cuidados, a nossa população está mais envelhecida, tem uma carga de doença maior e, por outro lado, nós temos uma redução muito significativa dos recursos que temos ao nosso dispor para fazer face a esta procura. Particularmente de recursos humanos é o nosso principal problema e, em concreto, recursos humanos médicos, por conta de uma política de formação que, infelizmente, foi uma política falhada, eu diria, porque não teve em conta, de facto, a procura que já era previsível há alguns anos. Temos, ao mesmo tempo, também um aumento muito significativo de custos, particularmente de custos com medicamentos. Nós temos fármacos inovadores, a entrar todos os anos, fármacos novos que acrescentam valor aos nossos doentes, que melhoram, de facto, os seus resultados em saúde, mas têm um custo cada vez mais elevado e isso é um desafio enorme para os nossos sistemas de saúde e, em concreto, para o nosso Serviço Nacional de Saúde. E é neste contexto muito difícil, muito exigente, que foi encetada uma reforma muito profunda do nosso Serviço Nacional de Saúde, com a criação das unidades locais de saúde, com esta ideia de integrar cuidados, juntar debaixo da mesma instituição, debaixo da mesma estrutura, cuidados primários e cuidados hospitalares, procurando refazer, redefinir o percurso dos nossos doentes, de todos os nossos doentes, repensando a forma como os diagnosticamos, como os tratamos, os acompanhamos ao longo da sua vida. E é este percurso, eu diria, esta integração clínica que tem que ser feita, que é o cerne desta reforma. Eu diria que os farmacêuticos podem ter aqui um papel completamente diferente daquele que têm tido nos últimos anos e que podem dar um contributo muito importante para melhorar os resultados, mas também a sustentabilidade financeira do Serviço Nacional de Saúde. Todos os farmacêuticos, quer os farmacêuticos hospitalares como os farmacêuticos comunitários. Comecemos pela farmácia hospitalar. Sabemos que muitos dos nossos doentes têm problemas de adesão à terapêutica, não tomam os medicamentos, muitas vezes até não sabem como os tomar. Sabemos que muitos dos nossos doentes continuam a usar esquemas terapêuticos absolutamente obsoletos, ultrapassados, que não acrescentam valor. E, portanto, o que vos posso dizer é que em diferentes contextos, logo a partir daqui no meu hospital, porque eu conheço, é o hospital que eu conheço melhor, por razões óbvias, aqui no meu centro de laboratório, nós temos esta experiência de como uma consulta farmacêutica pode acrescentar valor à vida dos nossos doentes. Quer uma consulta farmacêutica que promova a adesão terapêutica, como uma consulta farmacêutica que analise o nosso esquema terapêutico de cada um dos nossos doentes e o otimize em função das mais recentes tecnologias, dos mais recentes fármacos. E posso-vos dizer que em alguns casos a mudança é drástica, quer em termos de resultados em saúde, como até em termos de custos, porque muitas vezes estas terapêuticas obsoletas que alguns doentes fazem há já muitos anos têm custos também muito elevados, absolutamente injustificados. E, portanto, a farmácia hospitalar, eu diria que tem que sair um pouco daquilo que é a farmácia hospitalar clássica e vir muito mais para o terreno, para os centros de laboratório como aquele em que eu estou, mas também para os internamentos, onde pode ter, de facto, um papel completamente diferente e que eu diria que pode ser, como dizia há bocado, decisivo para os resultados em saúde dos nossos doentes, mas também para a sustentabilidade financeira das nossas unidades locais de saúde. Nas farmácias comunitárias, o campo de intervenção, ou a margem para melhorarmos essa intervenção é também enorme. Nós sabemos que os hospitais estão assoberbados com doentes, quer nas urgências hospitalares, mas também nos doentes crónicos que acompanham, e nestes dois segmentos os farmacêuticos comunitários podem dar um contributo, eu diria, muito relevante. Temos experiência até recentes na Inglaterra, como sabem, o Serviço Nacional de Saúde inglês, aliás, comprou recentemente, ou executou um programa novo para que as farmácias inglesas comecem a prestar um conjunto de cuidados a doentes agudos, mas não urgentes, doente que tem uma infecção urinária, que tem uma infecção simples, pode ser tratada por um farmacêutico, ao invés de obrigar esse doente a refugiar-se numa urgência hospitalar, esperar muitas vezes horas
prejudicar o tratamento de doentes que são de facto urgentes e que devem lá estar, ao contrário deste doente, e portanto o Serviço Nacional de Saúde inglês e bem encontrou nas farmácias o parceiro ideal para de facto retirar estes milhares, às vezes centenas de milhares de doentes que estão a sobrelotar as urgências hospitalares de uma forma injustificada. Portanto, por que não fazê-lo em Portugal? Por que não também seguir doença crónica nas nossas farmácias comunitárias? Se nós temos doentes diabéticos, doentes hipertensos e um conjunto enorme de outros doentes que, porventura, não tenham comorbilidades, não tenham necessidade de fazer alterações farmacoterapêuticas, doentes que estão estáveis, que estão bem, por que não retirar esses doentes dos hospitais e pedir às farmácias que façam o acompanhamento destes doentes? Eles podem fazer, por exemplo, uma medição de glicémia, uma medição de pressão arterial, fazer uma consulta farmacêutica através de um protocolo pré-definido. Por que não fazê-lo concentrando mais os nossos médicos hospitalares nos outros doentes, aqueles que estão à espera de uma consulta, às vezes há meses, que não sabem sequer ainda se estão doentes, não têm diagnóstico, não têm tratamento? Não faria sentido que os nossos médicos se concentrassem mais nestes doentes? Pedindo aos nossos farmacêuticos que dessem aqui um contributo no follow-up de doentes crónicos, eu diria que sim. Deixem-me dizer-vos que nós defendemos esta ideia não só em relação aos farmacêuticos, mas em relação a um conjunto enorme de outras profissões. Logo, a partir dos enfermeiros, ou até os psicólogos, os fisioterapeutas, por que não pedir a estes conjuntos, a estes vários tipos de profissionais, que possam funcionar como primeira linha para muitos dos problemas dos nossos doentes, como aliás já acontece, reparem, no setor privado. Se um doente no setor privado tem um problema de saúde mental, pode ir diretamente a um psicólogo, mas no Serviço Nacional de Saúde, não. No Serviço Nacional de Saúde tem primeiro que ir a uma consulta de medicina geral familiar. Isto, nós acreditamos que está a funcionar como um bloqueio importante no acesso a cuidados. E, portanto, eu diria que é urgente repensar os cuidados de saúde. É urgente repensar o percurso dos nossos doentes no âmbito destas novas entidades, portanto, das unidades locais de saúde. Eu diria que os farmacêuticos podem ter um papel importantíssimo nesta nova visão, nesta nova organização de cuidados de saúde, em diferentes segmentos, como vos disse, na farmácia comunitária, também na farmácia hospitalar, e eu espero que essa seja uma mudança que ocorra a breve prazo. Vai ser difícil, não vos vou negar. Nos contactos que temos tido, nós temos defendido muito esta ideia. Nos contactos que temos tido, ainda não encontramos a receptividade que gostaríamos de encontrar por parte de muitos partidos políticos e até por parte de outras profissões da área da saúde. E, portanto, é uma luta que eu diria que ainda vai exigir muito de nós e de vós, certamente. Mas é uma luta que vale a pena porque é aquela que pode acrescentar, de facto, qualidade de vida e resultados em saúde para os nossos doentes. E, portanto, contem connosco para defender esta ideia, para defender uma maior intervenção dos nossos farmacêuticos. E termino agradecendo novamente o convite da Associação Portuguesa de Jovens Farmacêuticos. Estou ao vosso dispor para aquilo em que vos puder ser útil. Um abraço e até breve.